O mal de Parkinson é a segunda enfermidade neurodegenerativa mais comum, ficando atrás apenas do mal de Alzheimer. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, 1% da população mundial acima dos 65 anos de idade sofre do mal de Parkinson. No Brasil, calcula-se que temos cerca de 200 mil pessoas com a doença. O mal de Parkinson não tem cura, mas há opções de tratamento para controlar a progressão da doença e reduzir seus sintomas, que incluem tremores, instabilidade na postura e dificuldade motora. Além de medicação e terapias, há a alternativa de intervenções cirúrgicas, como a técnica chamada estimulação cerebral profunda. Esse tipo de cirurgia usa a nanotecnologia para estimular neurônios degenerados. Com isso, eles reaprendem movimentos. A técnica foi desenvolvida nos anos 80, mas apenas em 2004 ela foi realizada pela primeira vez no Brasil. Antes, a estimulação cerebral profunda só era indicada para casos avançados do mal de Parkinson, mas recentemente passou a ser aplicada também para casos intermediários, com 2 ou 3 anos de tratamento. Esse período é essencial para preservar o paciente, que pode ter contraindicações ao procedimento, como problemas vasculares, por exemplo. A cautela também se explica porque é necessário tempo para a confirmação do diagnóstico de mal de Parkinson, pois outras doenças apresentam sintomas semelhantes. Da Rádio 2, Edu Fernandes. A Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, assinou agora em setembro a adesão ao Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais. Coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, por meio da Secretaria de Governança das Estatais, o acordo tem como objetivo aumentar o compartilhamento de estratégias que promovam políticas públicas relacionadas ao tema nas empresas. A diretora de Administração, Finanças e Pessoas, Sabrina Gabeto, destacou a importância de a EBC fazer parte deste grupo. De acordo com ela, a iniciativa vai permitir conhecer novas experiências e estratégias para se avançar nas políticas internas de inclusão e promoção da diversidade. A assinatura do documento também contou com o apoio dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Igualdade Racial, das Mulheres e dos Povos Indígenas, que contribuíram com as discussões temáticas. Além da EBC, outras 33 empresas públicas firmaram o acordo. Com o pacto firmado, as estatais se comprometem, na verdade, a entregar valores públicos à sociedade, criando um espaço de troca e experiências sobre boas práticas de equidade e inclusão. A ideia é que sejam construídas ações conjuntas, com eventual otimização de custos, tendo o respeito e a valorização das diferenças como base das relações, a fim de potencializar a visibilidade do tema na sociedade e no meio empresarial. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Cadernetas de poupança têm saldo negativo no mês de agosto. Quer dizer que o total de dinheiro sacado foi maior que o total depositado. Dados do Banco Central indicam que as saídas superaram as entradas, em quase 400 milhões de reais. Com isso, no encerramento do mês, os brasileiros mantinham pouco mais de R$1 trilhão guardado na poupança. O fato de as retiradas terem superado os depósitos pode estar ligado aos juros altos praticados no país, o que faz com que o investidor tenha opções mais vantajosas que a poupança para aplicar o dinheiro. Hoje, as cadernetas rendem 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, o que dá cerca de 8%, mais ou menos, ao ano. Menos que a taxa básica do país, a Selic, que está em 10,5%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Alunos com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil têm até o fim do ano para renegociar os débitos. O prazo para aderir ao Desenrola do FIES, que venceria agora, foi prorrogado pelo governo até dezembro. O programa permite que estudantes que tenham contratos firmados até 2017 renegociem os valores devidos com condições especiais. O valor do abatimento depende do perfil socioeconômico do aluno e do período de atraso no pagamento. Alunos inscritos no Cadastro Único, por exemplo, podem ter até 99% de desconto em dívidas que ultrapassem 5 anos. Para os estudantes que não fazem parte do CadÚnico, os descontos são variados e a dívida pode ser parcelada em até 15 vezes. Até o fim de agosto, mais de 350 mil pessoas com dívidas no FIES tinham regularizado as contas. Mais informações podem ser obtidas no portal Fale Conosco do MEC e do FNDE e pelos canais de atendimento da Caixa e do Banco do Brasil. Da Rádio 2, Milena Abreu. Para fechar as contas deste ano e de 2025, o governo federal prepara mudanças na concessão do auxílio-doença via ferramenta AtesteMed. O objetivo é reduzir fraudes e conter as despesas com o benefício concedido pelo INSS. O aplicativo permite ao segurado ganhar o benefício sem passar pela perícia médica presencial. O governo deve reduzir o prazo máximo do benefício por incapacidade temporária de 180 para 90 dias. A equipe econômica discute ainda a nova configuração para o seguro-desemprego, FGTS e abono salarial. A revisão de gastos da União deve ser deflagrada depois das eleições municipais. Também está na mira do governo programas como o Simples Nacional, que é um sistema de tributação simplificado. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o programa vai passar por modificações para combater fraudes ao fisco. Da Rádio 2, Daiane Cardoso. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. O primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária está no Senado, mas não há perspectiva de votação antes das eleições municipais. A proposta passou pela Câmara em julho e trata das regras de unificação dos tributos sobre o consumo, os casos de diminuição da incidência tributária e normas para devolução do valor pago, chamado cashback. Os senadores estão incomodados porque o projeto saiu da Câmara com urgência constitucional e o governo ainda não suspendeu a medida, o que obriga a votação em 45 dias, sob risco de trancar a pauta. Enquanto o impasse não se resolve, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado faz audiências públicas apenas para debater o tema. Na Câmara, é esperado que os deputados concluam antes do primeiro turno das eleições municipais a votação do segundo projeto da reforma tributária. A proposta regulamenta o comitê gestor que vai gerir o novo imposto unificado. Também foi incluído no texto a cobrança de imposto sobre doações e herança. O texto base já foi aprovado. Restam aos deputados analisarem apenas as sugestões pontuais de mudanças. Da Rádio 2, Daiane Cardoso. Em audiência pública na Comissão do Meio Ambiente do Senado, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que as mudanças climáticas associadas ao fenômeno de baixa precipitação, altas temperaturas e elevado processo de evapotranspiração poderão gerar perdas, como o desaparecimento do bioma Pantanal. Marina defendeu ainda que o Congresso crie um marco regulatório de emergência climática diante de 1.942 municípios em situação de risco climático extremo. A ministra foi convidada a prestar esclarecimentos sobre as ações do governo federal diante de uma escalada de queimadas e incêndios florestais em biomas, principalmente em regiões da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. O menor de todos os biomas brasileiros, que é um do Santuário da Biodiversidade, corre risco de desaparecer, segundo Marina, se forem mantidas as atuais tendências. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontaram 68.300 focos de queimadas em agosto deste ano, um crescimento de 144% em relação ao mesmo período do ano passado.
Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O setor de turismo no Brasil contribui para o momento de aquecimento econômico pelo qual passa o país. Até julho, o Brasil recebeu 4 milhões de turistas estrangeiros. A marca é 10,4% maior em comparação ao mesmo período do ano passado. No entanto, merece comemoração que o número de 2024 é 1,9% maior que o registrado em 2019. Portanto, o setor de turismo superou os patamares pré-pandêmicos. Os dados são do Ministério do Turismo e da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. Em 2024, os turistas estrangeiros deixaram no Brasil mais de 33 bilhões de reais, o que contabiliza uma média de gastos de R$ 6 mil por estadia. A expectativa é que até o final do ano o país receba um total de 7 milhões de turistas estrangeiros, um recorde para o setor. Os destinos mais procurados estão nas regiões Sudeste e Sul, com um ranking liderado por São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nossos turistas estrangeiros vêm em sua maioria de países vizinhos, membros do Mercosul. A liderança é da Argentina, com 1,8 milhões de turistas visitando o Brasil. O segundo colocado são os Estados Unidos, com mais de 650 mil turistas, menos da metade do contingente argentino. O ranking se completa com Chile, Paraguai e Uruguai. Uma das razões apontadas para o crescimento da área é a criação de novas linhas aéreas, o que facilita o acesso dos turistas. Com o setor em crescimento, há demanda por profissionais com domínio de línguas estrangeiras, com maior necessidade de falantes de inglês e espanhol. Da Rádio 2, Edu Fernandes. Mieloma múltiplo afeta principalmente homens acima dos 60 anos de idade. A doença é um tipo de câncer que atinge a medula óssea e é chamado de múltiplo porque acomete várias partes do corpo ao mesmo tempo. O hematologista Fernando Pericoli explica. O mieloma múltiplo, então, ele é um câncer do sangue, é um câncer hematológico, que ele tem uma frequência crescente na nossa população. Isso tem uma série de fatores que estão envolvidos, especialmente o envelhecimento, mas ele acaba caindo no grupo das doenças raras. Ele representa cerca de 1% do total de cânceres diagnosticados todos os anos no Brasil e no mundo afora. O médico revela como o mieloma múltiplo se manifesta. Ela tem uma série de manifestações. Esse nome múltiplo tem, de certa forma, a ver com isso, porque as manifestações clínicas que podem levar o paciente a procurar auxílio médico são as mais variadas. O sintoma mais comum é a dor óssea, especialmente na região lombar. Mas pode ser desde sintomas de fraqueza por conta da anemia, que a doença também causa, ou mesmo os sintomas associados à perda de funcionamento dos rins, né? São sintomas frequentemente vistos em pacientes idosos por conta mesmo de outros problemas crônicos, a própria dor lombar, que é extremamente frequente na nossa população. O hematologista Fernando Pericoli destaca que, diante disso, o diagnóstico parte da suspeita da doença e, de acordo com o médico, apesar de ser um câncer menos conhecido, o tratamento do mieloma múltiplo foi um dos que mais avançaram entre os tipos de câncer nos últimos anos. A doença hoje, ela acaba caindo num grupo de doenças que a gente fala que ela é controlável, mas não curável. Mas os tratamentos avançaram bastante. A gente tem um arsenal muito grande de remédios aprovados. Foi realmente no campo da oncologia um dos cânceres onde houve mais progresso. A gente tem no Brasil aprovado hoje 12 medicamentos inovadores para tratar a doença. Há, infelizmente, aí a questão do acesso no serviço público, que é bem subótimo. Desses 12 remédios, o SUS só tem 2 aprovados. Mas a ideia do tratamento da doença é a combinação desses remédios. O hematologista Fernando Pericoli diz também que aumentou a sobrevida desses pacientes nos últimos anos e que o tratamento pode garantir uma boa qualidade de vida. Segundo o especialista, é importante que os pacientes façam um acompanhamento próximo ao médico para fazer uma boa gestão dos efeitos colaterais e as adaptações necessárias. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.
Você sabia que quando joga fora uma fruta ou legume que não consumiu, ou um pacote de arroz ou macarrão que esqueceu na despensa e deixou passar o prazo de validade, por exemplo, está prejudicando o meio ambiente? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o desperdício de alimentos está intimamente relacionado com o aquecimento global e as mudanças climáticas. É que quando os alimentos são perdidos ou desperdiçados, significa que todos os recursos naturais envolvidos em sua produção foram usados em vão. Água, solo, energia, combustíveis, tudo foi desperdiçado, como explica o gerente de inteligência do Instituto Pacto contra a Fome, Ricardo Mota. Hoje, 1/3 de tudo que a gente produz no campo é perdido. Então, entre perdas e desperdício, tudo que é produzido, a gente tem essa perda muito alta. Hoje, 8 a 10% das emissões de gases do efeito estufa, de acordo com dados da PNUMA, uma agência da ONU, são por conta da perda e desperdício de alimentos. Então, você tem um impacto muito relevante nas mudanças climáticas e nos gases do efeito estufa. Um outro levantamento também mostrou que, caso a gente reduzisse pela metade a perda e desperdício de alimentos, a gente conseguiria reduzir as emissões dos gases de efeito estufa em 4% até 2033. Outro ponto, segundo Ricardo Mota, é que a comida descartada vai parar em aterros e a decomposição desses resíduos leva à emissão de gases que também são prejudiciais ao meio ambiente. Em torno de 40% de todo o resíduo doméstico mundial, ele é de compostos de alimentos que são comestíveis, ou seja, seriam alimentos que poderiam ser reutilizados, doados ou que poderiam não ter sido desperdiçados. Esse é um dado levantado pela ONU em 2024. Então, a perda e desperdício de alimentos tem, de fato, um impacto bastante relevante para os aterros sanitários, aumentando aí a emissão de gases do efeito estufa, mas também a quantidade de gás metano, que tem um impacto tóxico para o meio ambiente bastante relevante. Para Ricardo Mota, conscientizar as pessoas sobre a relação entre desperdício de alimentos e as questões climáticas é fundamental para poder influenciar as mudanças no comportamento dos consumidores. É super importante que cada pessoa e cada consumidor possa se conscientizar sobre isso, possa mudar seus hábitos, possa analisar suas escolhas no supermercado, pensando aqui na ótica tanto da perspectiva como uma pessoa física, mas também a responsabilidade social frente à sua empresa, frente ao setor público. Então é importante que esse engajamento ocorra não só nesse âmbito individual, mas também nesse amplo espectro de sociedade como um todo. Se você está se perguntando de que forma começar as mudanças que vão ajudar a combater a fome no mundo e a preservar o meio ambiente, pode consultar dicas e informações no guia Lugar de Comida é no Prato, elaborado pelo Pacto contra a Fome. Basta acessar o site pactocontrafome.org. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, divulgou que o comércio eletrônico brasileiro cresceu 4% em relação a 2022 e movimentou ao longo do ano passado o equivalente a 196 bilhões 100 milhões de dólares. O e-commerce brasileiro mais do que quintuplicou, na verdade, de tamanho em relação ao movimento registrado em 2016, pouco mais de 39 bilhões de reais. São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, de acordo com o observatório, concentraram ao longo de 2023 o percentual de 60% dos negócios feitos por meio do comércio eletrônico. De acordo ainda com o Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, baseado em dados extraídos de notas fiscais eletrônicas fornecidas pela Receita Federal, os smartphones lideraram as vendas do e-commerce brasileiro. Ano passado, esse produto movimentou 10 bilhões 300 milhões de reais. Em seguida, mas também em segunda, a compra de livros, brochuras e impressos, seguidos por televisores, refrigeradores e congeladores, tablets e complementos alimentares. A lista de produtos mais vendidos no e-commerce varia de estado para estado. Em Minas Gerais, por exemplo, os produtos mais vendidos são os calçados. No Espírito Santo, aparelhos de ar-condicionado. Em Santa Catarina e Paraíba, refrigeradores e congeladores. Em Goiás, automóveis, enquanto que o livro foi o produto mais vendido no Distrito Federal. Interessante, não é mesmo? Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa.
O Fórum Prevenção da Cegueira e Reabilitação da Infância foi realizado no dia 3 de setembro na Câmara dos Deputados em Brasília. Entre as discussões, houve a defesa de uma maior atenção à área dentro do Sistema Único de Saúde, SUS, como aponta a doutora Vilma Leles Barbosa, presidenta do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E a oftalmologia não está na atenção primária. Nós não estamos nos postinhos de saúde. Recentemente, o Ministério da Saúde lançou o programa Mais Acesso ao Especialista, onde algumas atividades da oftalmologia foram incluídas. E isso já é um bom começo para que nós possamos chegar até os pacientes. Outra preocupação é pelo tratamento precoce e de prevenção. Nesse campo, há uma atenção especial a pacientes diabéticos, cuja saúde ocular pode ser comprometida em consequência da doença. Um levantamento em São Paulo indica que um paciente pode levar mais de 4 anos para conseguir tratamento para a retinopatia diabética. Sobre o tema, comentou Marcos Ávila, presidente do Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Há que se ter uma segurança de que a população diabética possa ser, evidentemente, tratada após um diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce, tratamento precoce, salva a visão de todos esses pacientes. Da Rádio 2, Edu Fernandes. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia.